Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre engenharia de petróleo e gás. Nosso assunto de hoje é exploração do petróleo. Os tópicos a serem abordados nessa aula são definição de petróleo e gás, formação de petróleo e gás e o conceito de sistemas petrolíferos. Ao término desta aula, você será capaz de entender a diferença composicional entre o petróleo e o gás, como também compreender como são formados o petróleo e o gás, e por fim entender o que é um sistema petrolífero. Bom, pessoal, vamos entender então o que são o petróleo e o gás natural. Bom, o petróleo e o gás natural são hidrocarbonetos, ou seja, compostos orgânicos formados predominantemente por carbono e hidrogênio. E como nós diferenciamos esses hidrocarbonetos em gasosos e líquidos, ou seja, gás natural ou petróleo? Essa diferenciação é feita pelo tamanho da cadeia carbônica, ou seja, hidrocarbonetos com uma cadeia menor do que 5 carbonos estão na fase gasosa. Um exemplo muito clássico desse tipo de gás natural é o caso do metano. O metano ele é um composto que tem em sua cadeia um carbono e 4 hidrogênios. Além do metano, nós temos um outro exemplo muito clássico também, que é o caso do butano. O butano é um hidrocarboneto com 4 carbonos na sua cadeia e 10 hidrogênios. Esses dois compostos orgânicos são exemplos do gás natural. Por fim, vamos ver um exemplo agora do petróleo, ou seja, os hidrocarbonetos em seu estado líquido. Um exemplo disso é o caso do benzeno. O benzeno é uma cadeia carbônica de 6 carbonos e 6 hidrogênios, com 3 ligações simples e 3 ligações duplas. Beleza? Bom, trouxe aqui para vocês uma tirinha que eu quero que vocês observem. Aqui nós temos um dinossauro vidente comentando com os seus amigos o seguinte: eu posso ver que o futuro tem um importante papel para você na indústria do petróleo. E aí, pessoal, vocês acham mesmo que o petróleo ele é formado a partir de dinossauros? Bom, como nós vamos ver no nosso curso, isso infelizmente não é verdade. Então o dinossauro vidente ali não acertou na sua previsão. Vamos entender da onde o petróleo vem então? Bom, a formação do petróleo depende de algumas variáveis. Como vocês perceberão, não é um processo muito simples e por esse motivo que o petróleo é chamado de ouro negro, ou seja, é algo difícil de ser encontrado e quando é encontrado ele é muito requisitado. Para a sua formação é necessário um ambiente favorável, como por exemplo lagos ou mares. Esses dois ambientes são favoráveis porque eles têm uma baixa energia e essa baixa energia, ao longo de milhões de anos, favorece a formação de rochas chamadas de folhelhos. Esses folhelhos são as rochas geradoras, que são importantes elementos no sistema petrolífero. Mas não só isso é necessário, temos mais condições também. Como, por exemplo, é necessário que nesses ambientes de mares e lagos sejam acumuladas matérias orgânicas, derivadas de plâncton e não de dinossauros. Plâncton são micro-organismos que vivem nas colunas da água e conforme eles vão morrendo, eles vão se depositando no substrato desse corpo aquoso. Bom, mais uma condição: ambiente anóxico, ou seja, um ambiente com uma presença muito baixa de oxigênio. E por que isso é necessário? O oxigênio, quando entra em contato com algum hidrocarboneto, ele pode reagir através da reação de oxidação e alterar a cadeia desse hidrocarboneto. Então vai modificar as características necessárias para a formação do petróleo e do gás. Beleza? Além disso, como eu disse, são necessários longos períodos de tempo, na escala de milhões de anos. E por esse motivo, o petróleo e o gás, eles não são recursos renováveis, eles são recursos não renováveis, porque eles requerem um tempo muito grande para serem formados. Bom, além disso, temos também o soterramento. O soterramento vai auxiliar na conservação desse ambiente e mantê-lo com baixa concentração de oxigênio. Até essa etapa,
nós formamos o que nós chamamos de querogênio, que é um composto ainda anterior ao petróleo. Para o querogênio se transformar em petróleo ou gás, é necessário que ocorra um processo muito importante. O nome desse processo é maturação. Maturação é uma condição a qual a rocha é exposta de grandes temperaturas e grandes pressões que fazem com que o querogênio se transforme em petróleo e ou gás. Bacana? Pessoal, trouxe aqui um gráfico que vai nos mostrar como são formados o petróleo e o gás. Esse gráfico, no eixo Y, ele nos apresenta a profundidade em quilômetros e no eixo X os hidrocarbonetos gerados. Bom, como vocês podem ver, o petróleo requer uma profundidade menor do que o gás para ser gerado. E isso acontece por um processo, por um mecanismo existente no nosso planeta, que é o gradiente geotérmico. Esse conceito é um conceito muito importante para a indústria do petróleo. Por quê? Gradiente geotérmico é um mecanismo que conforme você se aprofunda na crosta terrestre, a temperatura aumenta. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é uma média aqui do nosso globo, que a cada 1 km abaixo da superfície, aumenta-se em 30 graus a temperatura. E para a formação do petróleo, a gente precisa que essa temperatura seja mais ou menos entre 65 e 150 graus Celsius. Então, conseguimos aí, olhando para o gráfico, mais ou menos inferir que essa profundidade tem que ser pelo menos aí próximo de 2 km para baixo. E o gás, ele requer uma temperatura maior para ser formado, acima de 150 graus Celsius, então é necessário que essa profundidade seja maior ainda, então superando aí os 3, 4 km de profundidade, a depender da região em que esse acúmulo de hidrocarbonetos acontece. Bom, pessoal, a melhor forma de aprender qualquer coisa na nossa vida é com exemplos de comida, certo? Trouxe aqui para vocês um exemplo de bolo. Por que bolo? Como vocês podem ver, o bolo ele tem diferentes camadas, certo? Mesma coisa funciona, da mesma forma funciona o nosso planeta. O nosso planeta, como vocês já sabem, tem diferentes camadas e isso vale tanto para escalas maiores quanto menores. Então, aqui o bolo, ele mostra diferentes cores, representam diferentes tipos de camadas de rocha. E como que isso acontece? Bom, aqui eu tenho um exemplo de um transporte desses sedimentos através de um rio. O rio está deslocando esses sedimentos e eles vão sendo acumulados lá no fundo do rio. Ao passar dos milhões de anos, formam-se camadas maiores que se transformam em rochas e aí a intercalação desses processos vão dando origem a diferentes tipos de rochas. E por isso as cores vão se alternando, porque são diferentes rochas. Então eu trouxe aqui para vocês os 4 elementos principais de um sistema petrolífero. Vamos conhecer primeiro esses elementos para depois entendermos o que é o sistema petrolífero. O primeiro deles, muito importante, é a rocha geradora, também conhecida como folhelho. Folhelho é uma rocha rica em matéria orgânica e ela tem essa coloração normalmente negra ou esverdeado escuro e é nela que acontece a formação do petróleo. Bom, tratamos aqui sobre 2 propriedades importantes, a porosidade e a permeabilidade. A porosidade do folhelho é muito grande, ou seja, ele tem muita capacidade de acumular hidrocarbonetos, porém ele tem uma permeabilidade baixa, ele não consegue soltar facilmente esses hidrocarbonetos, é difícil extrair a partir do folhelho esses hidrocarbonetos, e para isso é necessário que esses hidrocarbonetos sejam transportados para uma rocha com uma capacidade maior de liberar esses hidrocarbonetos, que é o caso do arenito. O arenito, além de ter uma alta porosidade, ele tem uma alta permeabilidade. Então é muito mais fácil você tirar petróleo de um arenito do que de um folhelho, beleza? Além disso, um outro personagem que também funciona de forma análoga ao arenito pode ser o calcário. Calcário é uma rocha que pode ser formada a partir dos recifes que temos, por exemplo, nas nossas costas. E por fim, eu trago aqui um outro exemplo muito importante, que é o evaporito. O evaporito ele tem uma baixa porosidade e uma baixa permeabilidade. O evaporito também é conhecido como sal,
e essas propriedades, como veremos a seguir, são importantíssimas para aprisionar o petróleo na subsuperfície para impedir que ele atinja a superfície e seja oxidado e assim perca as suas propriedades. Bom, vejamos então os elementos e os processos do sistema petrolífero. O sistema petrolífero ele é composto principalmente por 4 elementos: a rocha geradora, a rocha reservatório, a rocha selante e a armadilha. Além disso, são necessários 2 processos: a sincronia e a migração. Veremos aqui. Bom, pessoal, vamos entender então como é formado um sistema petrolífero. Bom, trouxe aqui um corte do nosso planeta com diferentes camadas de rocha, fazendo analogia, por exemplo, ao caso do bolo. Funciona da mesma forma, diferentes cores são diferentes rochas. Então, aqui na camada inferior, temos a rocha geradora, que é aquela que acumula grandes quantidades de matéria orgânica, e ao passar do tempo, com a sobreposição de outras rochas, a rocha geradora sofre muita pressão e ela expele os hidrocarbonetos dos poros dela no sentido da superfície. E aí ela é deslocada até uma rocha em que os hidrocarbonetos possam ser acumulados, como é o caso do arenito ou do calcário. E o caminho pelo qual os hidrocarbonetos passam é chamado de caminho de migração e, finalmente, quando eles são acumulados, essa é a rocha reservatório. E existe aí uma rocha chamada rocha selante, que é o exemplo que eu dei para vocês do evaporito, que é o sal, que tem um papel muito importante em todo esse processo. O que ele faz? Por ele ser muito impermeável e não ter poros, ele impede que o hidrocarboneto continue ascendendo na subsuperfície até a superfície. Então, ele garante que o hidrocarboneto vai ficar aprisionado em uma profundidade adequada para não sofrer oxidação e assim ser preservado ao longo dos milhões de anos. Mas, acreditem se quiser, ainda precisamos de mais uma coisa para que o sistema petrolífero seja formado de forma completa, que é o caso da armadilha. A armadilha nada mais é do que uma alteração na configuração física das rochas. Aqui no caso eu trouxe uma armadilha chamada de dobramento. Dobramento nada mais é do que o achatamento dessas camadas de rocha. E quando elas são achatadas, elas ficam dobradas. Esse dobramento é muito importante para impedir que os hidrocarbonetos sejam expelidos pelas laterais e de alguma forma cheguem na superfície. Então, é um elemento muito importante no nosso sistema petrolífero. Bom, temos os hidrocarbonetos formados na rocha reservatório, eles se acumulam na rocha reservatório, que é o arenito, abaixo da rocha selante, que pode ser, por exemplo, o evaporito, e cumpridas essas condições, estamos finalmente aptos a explorar, a extrair esses hidrocarbonetos da subsuperfície. Então, a partir desse momento, inicia-se a perfuração e aí sim começamos a produzir esses hidrocarbonetos e, através da perfuração do poço, conseguimos alimentar os tanques e armazenar o petróleo para ser tratado e depois distribuído para o seu consumo final através dos seus derivados e o gás natural também. Pessoal, trouxe aqui um vídeo que mostra como esse sistema petrolífero é formado, isso é muito interessante, e também trouxe uma dica de leitura, que é um livro muito consagrado na indústria do petróleo. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula sobre a exploração de petróleo. Espero que vocês tenham gostado e visitem nossas redes sociais. Até a próxima!